Ok, eu selecionei para hoje 3 lições destas 50. Não dava para dar as 50, né? Vocês querem ir almoçar, é ou não? É verdade. Ok, então, se fosse o dia de jejum, talvez eu tentasse dar os 50 e ficávamos aí o dia todo. Mas como os pastores não disseram que era dia de jejum, eu sabia que não era, porque eles convidaram para almoçar. Então, ok, eu selecionei 3 lições que eu quero partilhar convosco. Ok? Vamos então? 3 lições com princípios bíblicos sempre. E a primeira lição que eu quero partilhar convosco, e eu selecionei 3, eu acredito que têm sido muito importantes para mim, eu acredito que vão ser também, são poderosas para a sua vida, não quer dizer que eu vou ensinar, mas vamos lembrar, pelo menos, reforçar, renovar a nossa mente. Entendemos princípios que são importantíssimos para a nossa vida. Ok, primeiro princípio que eu quero partilhar, desenvolvimento pessoal vem antes de realização pessoal. As pessoas hoje estão muito focadas em realização pessoal. Realização pessoal, aquela coisa da pessoa sentir-se bem, sentir-se satisfeita, sentir-se realizada. Não é? Não estou realizado, eu quero estar realizado. A realização. E é uma coisa importante, sabe? Deus não nos criou para sermos tristes e miseráveis. Não. Deus já nos dotou com as sensações de prazer. Porquê? E de rir. Porquê? Porque Deus criou-nos exatamente para isto, para nos sentirmos bem, para estarmos felizes, mas esse não é o objetivo da vida. Isso é uma consequência de viver bem a nossa vida. Deu a diferença. Okay? Deus já nos dotou com tudo isso. Deus é interessado na nossa felicidade, no nosso prazer, na nossa alegria. É por isso que a alegria é um fruto do Espírito e foi por isso que Deus nos dotou com essas sensações. Quando Deus criou todos os dispositivos para a alimentação e todo o sistema digestivo e de alimentação para podermos alimentar as nossas células e o nosso corpo. É uma coisa que é fundamental para a nossa vivência e para a nossa sobrevivência, a alimentação. No entanto, quando Deus criou todo esse dispositivo, Deus dotou-nos com sensação de prazer ao comer. Verdade ou não? Então nós não comemos só, não é uma obrigação chata e aborrecida. É uma alegria e é um prazer comer. Foi assim que Deus nos criou. Para saborearmos a vida, para saborearmos o seu amor, para saborearmos a sua alegria, a sua presença. Porque Deus é assim também. Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança. Porque Deus também tem prazer, tem alegria. Deus ri, diz a Bíblia. Então, por isso Deus criou-nos dessa maneira. Ou seja, para dizer que a realização pessoal é boa. Eu não estou a dizer que é má, não, ela é boa. Mas o desenvolvimento pessoal vem antes. Ou seja, nós precisamos trocar esse objetivo de vida, de ser feliz, de ser realizado. Temos de trocar esse objetivo por outro objetivo. O objetivo é desenvolvimento. Eu preciso continuar a crescer diariamente. Não é um bom objetivo de vida? Hã? Eu preciso, e se eu estiver a crescer diariamente, eu serei realizado. Bem, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Se há um manual, se há um livro que nos fala sobre desenvolvimento, continuar a crescer e a desenvolver, é a Bíblia que nos fala sobre isso, é ou não? Veja o que é que a Bíblia diz. Efésios 4,15, possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida segundo Cristo, que é a cabeça da igreja. Outras traduções, a João Ferreira de Almeida diz, cresçamos em tudo. Esta tradução já nos dá essa indicação. O que é isso, crescer em tudo? Em todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida tem muitos aspectos, é ou não? Nós somos tridimensionais, nós próprios somos espírito, alma e corpo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Amém. Nós somos espírito, nós não somos só matéria, moléculas, circuitos, neurônios. Nós somos um espírito. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Amém. Na realidade, aquilo que mais nos confere a personalidade e tudo é o espírito. Nós somos pessoas, nós somos um espírito. Nós não somos seres racionais ou animais racionais, como muitas pessoas gostam. Nós somos pessoas, nós somos um espírito. Porque não é o corpo que define ser pessoa. Os animais têm corpo e não são pessoas, certo? Okay? Deus não tem um corpo, Deus Pai não tem um corpo, Ele é uma pessoa, Ele é espírito, é uma pessoa, tem as características da personalidade. Então, nós somos espírito, nós precisamos crescer espiritualmente com as práticas da oração, do relacionamento com Deus, de meditação na Bíblia, relacionamento, culto.
tudo isto desenvolve a nossa vida espiritual. Nós somos alma, temos uma mente, nós precisamos desenvolver a nossa mente. Pessoas que fogem, já acabei a escola, já não quero saber mais disso, já não quero aprender mais. Pessoas que fazem uma licenciatura, um mestrado, já não preciso estudar mais. Que loucura! Todos os dias precisamos estar sempre a querer aprender alguma coisa. É ou não? Eu não tenho que abrir grandes livros de estudo, mas pode, de uma forma intencional, procurar crescer. Sabe, quando nós não estamos a crescer, estamos a decrescer. Quando não estamos a desenvolver, estamos a atrofiar. Aquilo que se passa com os nossos músculos, de uma forma física, passa-se em todas as áreas da nossa vida. É assim. O músculo, ele tem essa elasticidade, não é? Ele desenvolve ou ele atrofia. E quando ele não desenvolve, ele atrofia. E quando ele está a desenvolver, ele não está a atrofiar. Este princípio é um princípio para a vida. É assim espiritualmente. Se eu estou a desenvolver, eu não estou a atrofiar. Mas se eu não estiver a desenvolver, estou a atrofiar. Estou a ficar mal. É assim com a nossa mente também. Sabe que os neurologistas têm chegado à conclusão que a mente fica inflamada. Existe obesidade mental. Sabia disso? Se eu abrisse um ginásio, era o ginásio da mente. Vamos lá fazer exercício mental. Acabar com essa obesidade. Sabe o que é? Sabe qual é o problema hoje com a gordura hoje da mente? As gorduras, os açúcares da mente, sabe? Aqueles açúcares da mente que está a arrebentar com a cabeça das pessoas, dos jovens, dos adolescentes. Mas é engraçado que os adultos falam muito, os adolescentes hoje estão sempre com os telemóveis, não sei o quê. Mas os adultos estão piores hoje. Está tudo doido hoje. Estamos a viver uma sociedade doida. Sabe o que é o açúcar da mente? É que eu lhe exemplifico o que é o açúcar da mente. Quando você abre o telemóvel, fica fazendo assim. Se é para cima, ou se é para o lado. Não é o conteúdo que está em causa. Essa prática rebenta com a cabeça toda. Sabe porquê? Porque em vez de concentração, você está a praticar dispersão. Dispersão. Você não está a pensar em nada em concreto. Você está a pensar em muita coisa em 30 minutos. Você pensou em muita coisa. Foi uma avalanche de informação e de coisas. Está a arrebentar com a cabeça toda. Porque o que desenvolve o nosso cérebro é concentração. O que traz inflamação cerebral e obesidade cerebral é a dispersão. É essa a prática. Estar ficando lento, vendo muita coisa, não vendo nada. Pensando em muita coisa, sem pensar nada de uma forma concentrada. Essa é a diferença entre ficar só ali nas redes sociais e ler um livro. Quando você está a ler um livro, você para um pouco e você está concentrado numa coisa. E isto é exercício mental. Vamos ver o que é que isso interessa, o que é que isso interessa? Interessa porque a mente comanda todo o nosso ser, tal como o nosso espírito. A nossa mente também comanda muito do nosso ser. A nossa mente comanda as nossas emoções. Tudo o que você sente é um resultado direto daquilo que você pensa. E a maioria das pessoas tem aquela ideia que sente o que sente por causa daquilo que vive. Errado. Tudo o que você sente não tem a ver com o que você vive, tem a ver com o que você pensa do que você vive. É por isso que há pessoas que vivem a mesma realidade e sentem de maneira completamente diferente. Não sei se estão a filmar. Posso vir para aqui, posso... Câmaras menos... Tem esta daqui, vou falar para esta daqui. É por isso que duas pessoas ou um grupo de pessoas, eles vivem a mesma realidade, as mesmas dificuldades, mas sentem de maneira diferente. Porquê? Porque eles pensam de maneira diferente. Como alguém disse, não é o que tu és, não é o que não és, não é o que tens ou não tens, ou o que fazes ou não fazes, que determina aquilo que tu sentes, é o que pensas sobre isso. Eu posso estar a viver uma dificuldade muito grande, mas se eu penso com esperança, se eu penso com fé, se eu penso que Deus está no controle, se eu penso que vou superar, se eu penso que vou vencer, se eu penso que aquelas dificuldades são só mais um degrau para a minha vitória, eu estou animado apesar das dificuldades. Agora, se eu começo a pensar, não dá mais,
Vou morrer na praia. Isto vai arrebentar comigo. Já não vou vencer. Eu não sou nada. Eu não presto mesmo. Então eu vou ficar um deprimido constante. É o que eu vivo? Não, é o que eu penso. É porque a importância é termos uma mente ágil, uma mente forte, uma mente treinada, uma mente que não vai dispersar completamente, que não vai só pensar o que a vida me propõe, mas vou pensar o que eu decido pensar. Por isso que a Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz não só aquele, Deus quer dar paz, mas nós temos que trabalhar os nossos pensamentos. Paulo dizia, eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Eles não me prendem, eu não sou uma vítima das circunstâncias dentro dos meus pensamentos, sou eu quem controla, quem domina os meus pensamentos e os levo cativos à obediência para estarem conformes os padrões e a vontade do meu Deus. Treinar a nossa mente. Há pessoas que ficam logo, são sempre vítimas e vítimas e vítimas, são sempre frágeis porque não têm, eu sou mesmo assim. Você não é assim, você simplesmente não está treinando o seu espírito e a sua mente. E sabe, tudo está relacionado. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo estão diretamente relacionados. Significa que você não pode ter um muito em baixo e ter os outros lá em cima. Está tudo relacionado. Deus, que nós somos um ser único. Nós gostamos às vezes de separar demasiadas coisas, mas não é tão separável assim. Precisamos treinar as nossas emoções, não ser controlados pelas emoções, mas podermos aprender a controlar as nossas emoções. Isto tem a ver com treino da mente, treino das emoções, treino da vontade. E depois temos a área física, treinar o nosso corpo. Treinar o corpo. A nossa alimentação, com o nosso descanso, com o nosso exercício. Começarmos a ver a vida no seu todo e que precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Depois temos outros aspectos da vida, por exemplo, a área financeira. Precisamos continuar a aprender e a desenvolver essa área. Como juntar dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como fazer dinheiro, como investir dinheiro. São áreas que as pessoas precisam aprender. Todos nós precisamos crescer. Se não estamos a desenvolver, estamos a atrofiar. Na área dos relacionamentos, aprender sobre casamento. Como melhorar os meus relacionamentos, como melhorar na minha família, como melhorar com as minhas amizades, como melhorar com aquelas pessoas que nem têm fé, como aprender a relacionar-me com eles, a influenciá-los, a impactá-los. Nós precisamos aprender tudo. Tivemos 1 ano para aprender a andar, foi ou não? Você não se lembra, mas eu vou lembrar. Foi 1 ano para aprender a andar, 2 anos para aprender a falar. Nós precisamos aprender a amar. Aprender a relacionar. Aprender a aprender. Desenvolvimento pessoal. Nós precisamos continuar a crescer. Veja este pensamento que eu coloquei num pensamento muito interessante e que eu quero partilhar convosco aqui. A felicidade não é virtude, nem prazer, nem isto, nem aquilo, mas simplesmente crescimento. Somos felizes quando estamos a crescer. Ficarmos com esta ideia, com esta definição de felicidade, nós vamos ser muito mais felizes e abençoados. Amém? Então, veja, o desenvolvimento pessoal é a chave da frutificação. Para darmos fruto, todos querem dar fruto, ou ter sucesso, ou ter resultados. É aquilo que se chama ter resultados, é ou não? O segredo é crescer. A maioria das pessoas quer algo grande na vida. Quer uma vida melhor, mas a grande questão é quem quer ser melhor. A maioria das pessoas quer mais na vida, mas quem quer ser mais? O segredo para alcançares mais é seres mais. Não é não seres o que és, não é mudares o que, não é isso. É melhorares tudo o que és. Continuares a desenvolver, a melhorar, a dizer, se eu cresço, pensa neste princípio, se eu cresço, tudo cresce. Se eu estiver a crescer, tudo cresce, é natural, é consequente. O desenvolvimento pessoal é a chave da frutificação. Em vez de não trabalhes só no teu trabalho, mas que eu trabalho em ti. Não trabalhes só nos teus sonhos, como trabalha em ti. A melhor forma de realizar os teus sonhos, de poderes alcançar mais, ser mais, desenvolve mais, torna-te melhor. Todos querem mudar o mundo, mas a grande questão é quem quer mudar a si mesmo.
Veja, por exemplo, a vida de José, um exemplo bíblico muito claro. José tornou-se governador do maior império do seu tempo, o Egito. Como é que isso aconteceu? Desenvolvimento constante. José teve sempre a desenvolver. As pessoas pensavam que ele estava a descer, mas ele estava sempre a aprender. E eu fiquei a pensar, certa vez pensei, mas porquê é que Faraó escolheu José para ser o governador? José, ele não o conhecia de lado nenhum, ele esteve preso na sua vida há tanto tempo. José era de outra nação, de outra língua, de outra cultura. Mas José era de outra fé. Faraó não se converteu à fé e ao Deus de José. Porquê é que Faraó escolhe José? Era uma decisão óbvia e, na realidade, era uma decisão inevitável. Era a única possível, porque no palácio de Faraó e no reino de Faraó, ninguém sabia como lidar com a crise, porque eles nunca viveram crise. Quando o sonho falou de 7 anos de crise, de repente eles ficam em pânico, porque eles percebem de prosperidade, mas ninguém sabe como lidar com a crise. Nunca tinha havido crise no reinado deles e na cultura deles. O Egito nunca tinha passado por isso. E agora o que é que fazemos? De repente ele olha para José e ele entende, José é a pessoa certa, porque quem é especialista em crises? Quem é que viveu crises a vida toda? Crise na família, crise de justiça, crise no trabalho, crise de liberdade, crise na prisão. Se alguém é entendido em crise, José teve uma escola durante toda a vida. Acharam que ele era uma vítima, mas ele estava a preparar-se para a grandeza que Deus o preparou. Ele é o único que sabe como lidar com crise. Ele fez de uma forma acreditável. Porquê? Porque ele teve sempre a crescer e a aprender, a crescer e a aprender, a crescer e a aprender. Em realidade, o segredo na vida não é a ausência da crise. Aprender a lidar com ela, a geri-la e a ultrapassar. O segredo está em aprender. É a chave da frutificação, é a chave da consistência, porque a grande questão na vida não é só chegar a um lugar. É o que é que eu vou fazer quando chegar lá? Que tipo de pessoa é que eu sou quando chego lá? Porque se o lugar onde eu chego é maior do que aquilo que eu sou, vai haver caos. Se eu não cresço ao nível do lugar onde eu chego, entende? Pessoas que às vezes num golpe de sorte, acontece, recebeu uma herança ou qualquer outra coisa, a pessoa foi promovida, mas nem o conhecem bem, mas acham que ele tem o potencial, mas ele nunca cresceu para esse nível. Caos. Devastação. O poder da história de José não foi ele tornar-se governador, foi o que é que ele fez quando chegou lá. Porque em vez de ele mergulhar o mundo numa crise maior, ele abençoou o mundo no meio da crise. Foi a grandeza daquele homem de conservar pessoas em vida, de ajudar pessoas, de gerir pessoas, de levantar pessoas, de ajudar pessoas no meio da dificuldade e da pressão. Cuidou da família, a família que o maltratou. Agarra nela, cuida dela e dá-lhes o melhor da terra. Grandeza do coração. Quando tu te tornas grande, algo grande pode acontecer. Mas tem a consistência, não é só chegar a um lugar, muitas pessoas chegam a um lugar, mas depois acabou tudo, rebentou com tudo. Consistência, mantém tudo, continua a crescer, ele continua a crescer. É a chave da realização pessoal. Aqui está a chave, por isso é que tem que vir antes. Nós somos felizes, somos completos, somos abençoados, porque continuamos a crescer e a desenvolver. É o que faz toda a diferença entre ser uma vítima e ser um vencedor. Faz toda a diferença. Porque a vítima está sempre a dizer que não dá, que não dá, que não dá, que não dá. Mas o vencedor, ele cresce até que dá. Uma vez houve uma daquelas expedições para subir o Monte Everest. Nunca tinham chegado ainda ao topo. E houve muitas expedições falhadas até que alguém conseguiu chegar lá. E numa dessas expedições falhadas morreram pessoas daquela equipa, morreram, e a equipa estava toda desolada, estava muito, muito abatida, a pensar em desistir. Mas o líder da expedição juntou toda a gente e colocou uma foto, uma imagem do Monte Everest em grande. E ele disse, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir. Ele olhou para a imagem e ele disse, Monte Everest, tu hoje venceste, mas tu já não paras de crescer mais. Nós vamos continuar a crescer, até que um dia vamos te vencer. Esta ideia não é tão interessante, sabe? Depois houve alguém, os homens continuaram a crescer, a aprender, até que superar. Hoje, é que hoje tanta gente hoje faz aquilo. Eu ainda não consegui, mas há muita gente a fazer.
Hoje é uma coisa que já se tornou... Porque as pessoas já sabem, os líderes já sabem, as instituições já sabem como fazer, já sabem, já fazem. O homem continua a crescer. Continua a crescer. Não desanimes, só porque ainda não foi. Continua a crescer. Não fiques à espera que aconteça. Continua a crescer. Continua a crescer. Aquela história do homem que ensinou o seu neto a jogar xadrez. Ele estava a ensinar o neto a jogar xadrez, mas o neto começou a ficar chateado, muito chateado. Ele tirou peças para o chão e disse: eu não jogo mais, eu não quero mais jogar xadrez. E o seu avô disse: mas o que é que se passa, querido? O que é que se passa? Eu não quero mais jogar xadrez, mas porquê? Porque eu estou sempre a perder. Estou cansado daquela birra da criança, não quer perder. Não. E o avô disse: tem calma, filho, tem calma. Tu estás a aprender, tu ainda agora... Eu não quero aprender. E o neto ainda ficou mais zangado. Ele gritou: eu não quero aprender, eu só quero vencer. A birra desta criança é a birra de tanta gente. Quer vencer, mas não quer aprender. Não funciona. Continua a aprender. Tu vais vencer. Amém? Vais vencer. Continua a aprender. Segundo princípio que eu quero partilhar convosco. A felicidade não é um destino, é uma viagem. É tão fácil estarmos sempre a cair nesta armadilha, né? Aquela ideia de que se eu chegar àquele lugar é que eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela vida, se a minha vida for assim, como eu estou a ver este no Instagram, como eu estou a ver aquele na televisão, como eu estou a ver aquele meu amigo sempre ali, o meu colega, se eu tiver aquela vida, se eu tiver aquela família, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquele trabalho, se eu tiver... então é que eu vou ser feliz. Eu tenho... Esta ideia é completamente errada e insana. A felicidade não é o lugar onde tu chegas. É a forma como viajas. Muitas pessoas ainda sofrem de uma das piores doenças que existe. Sabe qual é? A doença do destino. Doença do destino, talvez o seu médico nunca lhe falou, hoje eu vou-lhe falar da doença do destino. Doença do destino é exatamente essa ideia de que se eu chegar àquele lugar é que eu vou ser feliz. Uma doença. O que é uma doença? Porque a pessoa, por causa de ter essa ideia, não é o que tu vives, é o que pensas sobre isso. Porque a pessoa tem essa ideia errada, a pessoa nunca se sente bem. Repara uma coisa, se eu tiver uma ideia de que a minha felicidade está no destino, que eu estou aqui, mas eu acredito que a minha felicidade está ali. Se eu acredito que a minha felicidade está ali, eu nunca conseguirei ser feliz. Se eu acho que é ali e eu não estou ali, como é que eu me sinto aqui? Miserável. Eu não estou a entender uma coisa, que uma das chaves para chegar onde eu preciso chegar é eu sentir-me bem. Comigo mesmo, com a vida, com Deus. Se eu me sinto muito mal, eu já estou-me a prejudicar e a impedir de chegar a muitos lugares. Mas vamos pensar que eventualmente eu chego. Cheguei ao lugar dos meus sonhos. Sabe o que é que acontece quando eu sofro desta doença do destino? Porque a felicidade não está num lugar, eu chego àquele lugar e agora eu não sou feliz. E de repente eu fico com aquela ideia: espera aí, eu enganei-me, foi no lugar. Afinal não é aqui, afinal é ali. E eu vivo assim, de dia para dia, de ano para ano, a arrastar-me como um miserável, sempre a achar que sou infeliz porque nunca cheguei ao lugar dos meus sonhos. A Alice no País das Maravilhas. E nunca vou chegar lá. Não é um lugar, é a forma como viajas. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? Já aprendi a contentar-me em toda e qualquer... São palavras do apóstolo Paulo na carta dos Filipenses. Carta aos Filipenses. Já aprendi a estar contente. Há outras traduções que dizem a estar contente em toda. Já reparou aqui? A chave de tudo está no início. Já aprendi. Está a ver como o desenvolvimento pessoal vem antes da realização pessoal? É uma aprendizagem. Viver bem não é uma sensação em um lugar onde estás. É uma aprendizagem. Agora tu estás bem em todo o lugar. Não é um lugar exterior onde tu chegas. É uma conquista interna. Onde é que Paulo aprendeu a estar feliz? Em todo e qualquer lugar. Paulo não falou só. Paulo vive isto. Porque Paulo escreveu esta carta numa prisão. Paulo escreveu a carta numa prisão, preso injustamente por fazer a obra de Deus, por fazer a vontade de Deus. Ele agora é preso
Paulo está a aguardar julgamento, portanto, ele não sabe se vai continuar a viver, se vai morrer, se vai ficar preso toda a vida. Paulo não sabe o seu futuro, não sabe o que é que vai acontecer naquele julgamento. E Paulo agora escreve aos Filipenses. E sabe porque é que Paulo escreve esta carta? Porque os crentes em Filipos estavam muito desanimados quando ouviram que o apóstolo ficou preso. O apóstolo foi o fundador da igreja. E eles ficaram muito desanimados. Como é que é possível? Eles pensavam que o apóstolo era tipo um super-herói, não é? Não lhe acontecia nada, porque Deus é maior do que o Império Romano e o apóstolo Paulo é maior do que o Imperador César, e eles viviam isto. Uau, nós temos o maior poder do mundo, nós temos o verdadeiro Deus, nada nos para, nada nos para. E agora o apóstolo está preso, eles não conseguem agora gerir isto. Como é que... Eles sentem-se tão desanimados, eles sentem-se desiludidos até. Deus, como é que tu permitiste? E agora o que é que vai ser do Evangelho? O que é que vai ser da Igreja? Afinal, o Império Romano parece que é mais forte do que nós. E Paulo, quando ouve que eles estão a dizer, o que é que se passa com aquela gente? Está tudo, eu é que estou preso, eles é que andam a chorar. E Paulo escreve a carta que é chamada a Carta da Alegria. Paulo escreve uma carta da prisão, que é a carta... Se você escrevesse uma carta de uma prisão para aqui, para a Igreja, como é que era essa carta? Preso injustamente, e você agora escreve uma carta para aqui, para a igreja. Como era essa carta? Meus irmãos, olhem por mim. Como é que Deus permitiu? Venham cá ver, mas já não aguento isto, já não sei o que é que Deus vai fazer. Paulo escreve uma carta e diz, irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, meus irmãos, alegrem-se sempre, sempre. Quer eu esteja preso, quer eu esteja solto, quer vocês estejam livres, quer estejam na prisão. Aconteça o que acontecer. Nós vamos ser felizes em todo o lugar. Eu já aprendi a contentar-me, a viver contente, a viver feliz em toda e qualquer situação. Ninguém tira de mim a alegria de Deus, ninguém tira de mim. Ninguém tira a minha paz, ninguém tira. Vou-vos dizer uma coisa, meus irmãos. Vocês acham que o Evangelho está a ser prejudicado? Eu estou-vos a dizer uma coisa, eu estou preso, a palavra de Deus não está presa. A guarda pretoriana, que é a guarda da elite de César, está a ouvir o Evangelho e muitos estão a converter-se. Coisas incríveis estão a acontecer. Muitos irmãos em Cristo estão a ficar animados por causa das minhas prisões, pela forma como Deus está a trabalhar na minha vida. E as pessoas ficam, uau, espera aí, eu ando a lamentar a minha vida, este homem está preso injustamente, ele está ali todo animado a servir a Deus. O que é que se passa comigo? Acorda. Paulo aprendeu a viver feliz. Porque se tu, vou dizer uma coisa, se tu não aprendes a estar feliz onde estás, vais ser feliz em um bocado. Nós somos pessoas de hábitos. Se tu não te habituas a estar feliz, nada, nunca vais ser feliz. Já te habituaste a estar sempre a reclamar, estás sempre a lamentar. O hábito é poderoso. O hábito torna-te. Muda o teu hábito. Desenvolve o hábito de estar sempre feliz. Não significa que eu não lute por outros lugares, não é nada disso. Na realidade, quanto mais feliz eu estou, mais criativo, melhor performance, melhor... Estou em condições, melhores relacionamentos. Estou em condições sempre de continuar a melhorar. Aprenda a estar feliz. É uma conquista interior. Não vivas a reclamar e a lamentar e a chorar. Viva a louvar e dar graças a Deus. Em tudo. Podes não dar graças por tudo, mas dás graças em tudo. Mesmo numa prisão, eu dou graças a Deus. Numa dificuldade, eu dou graças a Deus. Numa perda, eu dou graças a Deus. Numa desilusão, eu dou graças a Deus, porque eu sei que estou a aprender, estou a crescer, estou a melhorar e nada vai impedir o propósito, o plano e aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E na realidade, Deus vai usar todas as coisas para um bem maior. Deus vai fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ver um pensamento que eu quero partilhar convosco. O pensamento, todas as pessoas querem morar no topo da montanha, mas toda a felicidade e crescimento acontecem enquanto a escalamos. Este é o poder de tudo. A forma como viajas. Eu lembro-me, quando eu era mais novo, fazíamos aquelas viagens de família, não é? Para ir de férias, de carro. Sabe, naquela altura não havia autoestradas como há hoje. Havia autoestradas, eu já tenho 50 anos, hein? Há 45 anos atrás não havia esta, para o Sul, não havia nenhuma autoestrada para o Sul, nada. Era aquelas que, e depois eu ia para lá para uma zona, para uma área do Algarve, que aquilo era curvas e curvas e curvas. E sabe uma coisa, os carros não são como são hoje, não havia ar-condicionados.
carros eram mais pequenos. Era incrível. Como é que íamos 5 pessoas num Fiat 127? Mas muitos de vocês nem sabem o que é um Fiat 127. Você pôs um carro muito pequeno. Nós fazíamos essas viagens lá para o Algarve, de férias. E sabe uma coisa? Eu torturava os meus pais a viagem toda. Nós tínhamos acabado de sair e eu, pai, já chegámos. Pai, quando é que chegamos? Pai, quando é que chegamos? E eu não parava, filho, ainda agora estamos a começar, filho. E aquilo era uma tortura. Pai, quando é que chegamos? Pai, já não aguento mais. Pai, já não aguento. E o meu pai dizia-me uma coisa que dizia, filho, aprecia a paisagem. Sabe, eu ficava ainda mais chateado. Quando alguém está completamente a querer chegar, eu ficava, não olho, eu não quero ver a paisagem. Eu só quero chegar. Mas com o passar dos anos, eu lembrei-me das palavras do meu pai. Hoje, quando eu viajo, o meu pai tinha razão. As paisagens são lindas. Apreciar a paisagem, apreciar os campos, apreciar as árvores. Às vezes, vemos as vacas, vemos cabras, vemos cavalos. Uau, olha ali, olha ali. Hoje eu sofro a consequência dos meus atos. Hoje são os meus filhos a torturar-me. Pai, quando é que chegamos? Pai, nunca mais chegamos. E eu digo a mesma coisa. Aprecia a paisagem. E eles não aceitam. Mas eu aprendi com a maturidade a apreciar a paisagem. Sabe uma coisa? Às vezes estamos tão ansiosos com o lugar que ainda não chegamos. Uma promessa que ainda não se cumpriu. E andamos ali, Deus, e agora? E porquê? E porquê? E não consegues estar bem. Pela ansiedade do lugar onde ainda não chegaste. O Pai tem uma palavra para ti hoje. Aprecia a paisagem. Desfruta da viagem. Sabes uma coisa? Eu descobri uma coisa. As viagens são momentos incríveis. Porque às vezes quando chegamos ao lugar, os filhos querem ir para ali, eu quero ir para ali, eu quero fazer aquilo, eu estava a ver televisão, eu quero ir para a praia. Mas na viagem estamos todos juntos. As viagens são momentos incríveis de comunhão, de rir. Em vez de andar ali tudo chateado, nunca mais chegamos. Temos de rir. Temos de parar, temos de dizer, por que não planear melhor as nossas viagens? Parar. Não vamos parar, queremos cá. Não, planeia com mais tempo. Para mais, ri mais, faz uma coisa, faz um piquenique, vamos almoçar, faz uma coisa, vamos ver um mar, vamos ver o pôr do sol, qualquer coisa. Planeia a viagem, saboreia a viagem. Às vezes nós estamos tão ansiosos e Deus diz, aprecia a viagem. Sabe uma coisa? Estamos a impedir-nos de chegar mais depressa a muitos lugares porque não aprendemos a apreciar a viagem. E porquê é que é tão importante apreciar a viagem? Por 2 razões. Primeiro, por causa daquilo que nos tornamos na viagem. Deus diz, eu quero que te tornes alguém com paz e tu continuas com ansiedade e ansiedade, ainda tens que aprender a ter paz. Não aprendes a ter paz na viagem, não é depois nos lugares onde chegas que vais ter. Outra coisa que Deus quer que aprendamos, aprende a estar comigo. Porque se eu não aprendo a desenvolver a comunhão com Deus na viagem, quando chego onde eu chego, já não quero nem saber. Deus, espera aí que eu agora estou muito ocupado no paraíso do lugar onde eu cheguei. O sucesso, os aplausos, a alegria. Deus, deixa lá. A viagem já foi dura demais. Aprender a desenvolver uma comunhão, um relacionamento. Onde quer que estejamos, Deus é sempre a nossa prioridade. E aprendemos que o mais importante não é chegar onde eu chego. É a pessoa com quem eu viajo. Escolhe pessoas para viajar. Vai junto. Se a liderança for um lugar solitário, se a vida for um lugar solitário, alguma coisa está errada. Nós temos que viajar juntos. Porque o segredo na vida é viajarmos juntos. Igreja é isto. Igreja não é que tudo vai ficar muito bem, os problemas vão ficar todos resolvidos. O poder da igreja é este. Agora vamos juntos. Venha o que vier, não importa. Porque agora viajamos juntos. Não estamos sozinhos. Dá conta a terceira? Ainda temos alguns minutos. Vamos lá para a terceira. As decisões são mais importantes do que as condições. Temos uma tendência de sobrevalorizar as condições e subestimar as decisões. É tendência normal, não é? As pessoas dão muito valor, dão muito foco às condições. As condições. Não há condições. Há pessoas que dizem, já não há condições, já não faço, não dá para fazer, já não dá, não há. Não dês tanto valor às condições. Põe mais peso nas decisões. O que faz a diferença na nossa vida não são as condições. São as nossas decisões. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver lá, Abacuque.
Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Olha aí, a lista que o profeta Abacuque deu. Quais são as condições aqui? Se lhe dessem estas condições aqui. A figueira não floresce, você é um agricultor, você vive... Estamos a falar de um tempo em que as pessoas não vivem do digital, nem dos escritórios. As pessoas vivem exclusivamente da terra. Isto hoje seria assim, os mercados em baixo, bolsa de valores tudo a cair, né? Falências, crise económica, enfim. Agora pensa aqui, com uma lista desta, a figueira não floresce, não há fruto na vida, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada são arrebatadas, nos corrais não há vacas. E agora? Muitos diriam, já não há condições. E não há. A verdade é esta. Esta lista é uma lista de não condições. Sem condições. Nada. Mas o profeta Abacuque diz assim, mas ninguém vai tirar de mim o mais importante, a minha decisão. Eu vou decidir alegrar-me no meu Deus. Eu vou decidir confiar no meu Deus. Eu vou decidir continuar a acreditar, continuar a lutar, continuar a trabalhar, continuar a dar o meu melhor, porque eu vou continuar a tomar as decisões certas mesmo quando tudo dá errado. Principalmente quando tudo dá errado. Precisas continuar a tomar as tuas decisões, porque como alguém disse com muita verdade, a vida é 10% do que nos acontece e 90% de como respondemos a isso. Não é o que acontece que determina a tua vida, é o que é que fazes com isso. O maior poder da vida não é o que acontece, não é o que te fazem. Ai, fizeram-me isto, fizeram-me aquilo. Eu não tive o apoio dos meus pais. Eu não tive pais como aquele. A mim não me apoiaram. A mim nunca me reconheceram. A mim nunca tive apoio. Para com isso. As condições não é o mais importante. A grande questão é o que é que fazes com isso? Vais continuar só a lamentar, a chorar, a lamentar, a chorar? Tiras de ti o maior poder que Deus te criou. A decisão. O que é que tu fazes? Quando Deus criou o homem, Deus disse, domine ele sobre todas as árvores, os frutos, os animais. O segredo não era dominar sobre pessoas. Desde a criação, o segredo do homem, a chamada do homem para dominar sobre o seu mundo, sobre o seu meio ambiente. Não são as circunstâncias, não são as condições que me dominam, sou eu que sou chamado para dominar sobre elas. Não são as condições, são as tuas decisões. Não é o que te fizeram. Fizeram. Há pessoas que continuam a viver toda a sua vida a arrastar-se. Não me fizeram, ou não me fizeram, não me ajudaram, não me deram a mão quando eu precisei, não tive os amigos, depois para o outro é fácil. Vêem histórias de sucesso e dizem, mas ele teve sorte. Você estude a biografia, estude com calma a biografia dos que vencem. Você sempre vai descobrir que não tem a ver com sorte. Sorte talvez foi 2, 3%. Foi sempre pessoas que nas piores condições tomaram as melhores decisões. Na realidade, sempre as piores condições são o melhor terreno para os grandes vencedores. Porque eles aprenderam. Olha a história de José que eu já falei. Nas piores condições, ele teve o maior destaque e a maior vitória. Porque as piores condições são terreno fértil. Você já percebeu que quando é para fertilizar terreno, não se põe perfume? Eu tinha pensado nisso. O que é que se põe para fertilizar terreno? Estrume. E a coisa boa? Você quer estrume em casa? Estrume é coisa mal cheirosa. Que toda a gente chama de lixo. Ninguém quer perto. Mas é isso que fertiliza a terra para dar fruto. São as coisas negativas que tanto queres fora da tua vida. Calma. Usa isso tudo, porque Deus vai usar isso tudo. Tudo o que te aconteceu, tudo o que viveste, não rejeites tudo, não fiques a chorar. Usa isso tudo como material e fertilizante para dar muito fruto. Toma a decisão certa. É a maneira como lidas com as coisas é que determina o teu futuro. Não é o que te fazem, é o que é que fazes com isso. Fizeram isso, mas já perdoaste? Já ultrapassaste? Não, estás ali, continuas ali, só a chorar e a lamentar. Não vais sair daí. Era uma história bíblica para eu exemplificar isto que eu estou a dizer.
Moisés envia 12 espias para a terra da promessa. 12. Eles voltam, veem a mesma coisa, a mesma realidade. As condições são as mesmas. 10 têm um relatório. Não dá para ir lá. A terra é habitada por gigantes. Nós somos como gafanhotos. Isto é terra que devora moradores. 2, Josué e Caleb, um relatório completamente. Vamos lá com ânimo! Esta terra é nossa porque Deus nos prometeu. Eles são como pão para a nossa boca. Então, 10 dizem assim, esta terra devora moradores. E 2 dizem assim, eles são como pão para... Vamos lá e devoramos. Ficamos no quê? Eu se fosse Moisés, mas espera aí, como é que é? Um relatório assim, um relatório... Você já percebeu? Na vida, nenhum acontecimento é um facto absoluto. A tua decisão é que determina o futuro. Nada é um facto final quando tu continuas a acreditar. Mas repare, decisões determinam o futuro. 10 convenceram aquela geração toda a tomar uma decisão, voltar para o Egito. E Deus disse, querem voltar para trás? Então ficam aí. 2 decidiram, vamos conquistar a terra. Deus disse, vocês decidiram? É isso que vocês vão fazer. Deus respeitou. No fim das contas, todas as pessoas vão ficar separadas de Deus no lugar de tormento eterno. Há muita gente a dizer, mas como é que um Deus bom? Mais uma vez, é uma prova da bondade de Deus. É respeitar a decisão. Se a pessoa não quis Deus, essa decisão dela vai ser perpetuada. Ela não vai ter Deus. O lugar de tormento só vai ser lugar de tormento porque Deus não vai estar lá. A presença de Deus, sem presença de Deus, é lugar de tormento. Onde há a presença de Deus, há alegria. O céu vai ser o paraíso que vai ser, não porque tem ruas de ouro, mas porque a presença de Deus vai ser num nível de maior. De forma como vemos Deus, como contactamos Deus, como a presença de Deus se manifesta, como a vontade de Deus é feita na perfeição. Isso que faz o paraíso ser paraíso. Faz o tormento ser tormento. A essência de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, do mover de Deus. Isso é tormento. No fim de tudo, a decisão determina o futuro. A grande questão não é quais são as tuas condições, o que é que te fizeram, o que é que te aconteceu. Isso não é assim tão importante. É o que é que vais fazer com isso. Qual é a tua decisão? Um pensamento aqui. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri o caminho incerto da vida. O mais importante é o decidir. Sabes, aquilo que faz a diferença entre um bebê e um adulto é a decisão. Um bebê não tem capacidade de decisão. Um bebê precisa... O bebê é totalmente dependente das condições. Quando um bebê nasce, ele é totalmente dependente. Ele é dependente para ser levado, ele é dependente para ir para a esquerda, para ir para a direita, para ir para ali, para ir para ali. Ele é dependente para comer, ele é dependente para as suas necessidades, totalmente dependente. O que é a maturidade? A pessoa começa a ganhar autonomia para tomar as suas decisões. Porque é que há adultos que nunca têm maturidade? Porque nunca vivem a sua vida baseada nas suas decisões. É sempre baseada nas condições. Continuam a depender, são bebés toda a vida. Porque esta coisa de maturidade não tem a ver com os anos, tem a ver com dependeres menos das condições e dependeres mais das decisões. O que é que faz a diferença entre uma vítima e um vencedor? É exatamente isto. Uma vítima depende das condições. Se o vento muda, a gente melhora. Vencedor, eu não dependo do vento. Porque o negativista lamenta aos ventos, o otimista espera melhores ventos. Mas o sábio ajusta as velas. Para de estar à espera de condições. A Bíblia diz que quem olha para os ventos nunca semeia. Toma as tuas decisões com base naquilo que Deus te chamou, na promessa de Deus, na vontade de Deus, e depende de Deus, ainda que, não é por causa de, é por causa, se eu tiver aquilo, não, ainda que, todavia, eu vou confiar no meu Deus, vou-me alegrar no meu Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Vou ser mais do que vencedor, porque foi isso que Deus me chamou, é isso que Deus me chama, é isso que Deus tem para mim. Vamos ficar de pé? Já pensaste, Josué e Caleb, eles tomaram a decisão, ninguém os impediu de entrar lá. Nem mesmo o povo incrédulo, nem mesmo aquela geração que teve que passar toda, ninguém impediu, porque a tua decisão determina o teu futuro. Tu não és uma vítima, eu estou aqui para dizer esta manhã.
Tu não és uma vítima das condições e das circunstâncias. Tu és um vencedor nas mãos do teu Deus. Amém? Não tenhas medo. Continua a aprender, continua a desenvolver. E aprecia a viagem. Diz, eu não preciso, não sei, o que é que eu preciso mais para ser feliz, para ter paz? É agora já. É agora, é uma conquista eterna. Poder dentro de ti, o poder de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, a presença de Deus. Tu não és uma vítima, mas mais do que vencedor. E tu nunca podes ser as duas coisas. Enquanto tu achas que és uma vítima do que aconteceu, das condições, do que te fizeram, enquanto achas que és uma vítima, tu nunca vais ser vencedor. Mas quando tu acabas com esse vítima, não. Eu sou vencedor. Tudo o que me aconteceu cumpre um grande propósito. Tudo o que me aconteceu vai ser material incrível para a fertilização. Tudo o que me aconteceu vai ser material incrível para eu crescer, para eu melhorar, para eu me tornar melhor pessoa e para eu ter a capacidade, a habilidade, know-how para fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Amém? Vamos orar a Deus nesta manhã. Eu acredito que o Espírito de Deus quer fazer alguma coisa dentro de nós. E nós andamos a vida toda a orar para Deus trabalhar fora de nós. E Deus é um Deus que trabalha em todas as coisas, em todas as situações. Mas o que Deus mais quer trabalhar como o verdadeiro oleiro, o que Deus realmente quer trabalhar, é dentro de ti. Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Deus não vai melhorar as condições para te melhorar a ti. Deus quer melhorar a ti para melhorar todas as condições. Antes de Deus melhorar o mundo de José, Deus melhorou José. Deus trabalhou em José de tal maneira que ele tornou o mundo melhor. Ele não precisou de um mundo melhor preparado. Na realidade, o mundo que estava preparado diante dele era um mundo pior. Era um mundo de fome, era um mundo de crise, era um mundo de dificuldade. Mas isso não era o mais importante, porque quando ele se tornou melhor, tudo ficou melhor. E o segredo da vida não é teres o melhor de tudo, é tornar-te melhor em tudo. Estás para trás do melhor do mundo. Tu não precisas ter o melhor de tudo, tu precisas tornar-te melhor em tudo. Deus quer trabalhar em ti. Pessoas aqui desanimadas por coisas que aconteceram. Eu tenho uma palavra para você. Ainda não acabou. Estás diante da tua decisão. Vais continuar a chorar e a dizer que já não dá, ou vais dizer, meu Deus, isto vai ser apenas mais uma oportunidade para ver a tua bênção, para ver os teus milagres, para produzir crescimento em mim, para eu viver a vida incrível que tu me chamaste para viver. Eu vou tomar a minha decisão, eu vou ser feliz, eu vou apreciar a viagem, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser melhor em tudo, fazer o melhor com tudo. Eu sei que Deus vai fazer o melhor. Pai, conheces cada um de nós aqui. Cada lágrima, cada desilusão, cada falha, cada coisa que correu mal, cada desilusão, cada beco sem saída. E às vezes já não temos força para chorar. Mas nesta manhã, diante da tua palavra, nós sabemos que ainda não acabou. Nós sabemos que o melhor está aí à nossa frente. Nós sabemos que tu fazes com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu decido nesta manhã, em vez de me concentrar em tudo correr melhor, eu vou me concentrar em amar-te, porque tudo é uma consequência de eu amar-te. De eu apreciar a viagem contigo. Dizer, meu Deus, quando tudo falha, eu tenho o que mais importa. És tu. Quando tudo falha, é uma oportunidade para eu focar no meu Deus e relembrar, renovar os meus votos e o meu amor, estabelecer o meu altar e a minha adoração e dizer, o que importa és tu. Se eu tiver a ti, eu tenho tudo. E contigo eu posso todas as coisas. Porque tu me fortaleces. Deus, há pessoas aqui que têm orado para a coisa ficar mais fácil, mas nesta manhã a oração é outra.
Eu oro para que se torne mais forte. Eu não oro apenas para que as coisas se tornem fáceis. E nesta manhã eu quero orar para que tu sejas mais forte. Tu não foste chamado para depender das circunstâncias de forma a que elas fiquem mais fáceis e confortáveis. Os gigantes nunca precisaram baixar de tamanho. O povo só precisou de confiar no seu Deus. Deus, eu oro para que sejam fortalecidos agora, cada um de nós, fortalecido, corroborado de poder, no homem interior, a mente renovada. Parar de focar no que é negativo, no que não dá, no que não funciona, e olhar para ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos nesta manhã estão postos em ti. Não seremos confundidos. Agora mesmo há uma renovação da nossa mente, há uma renovação no nosso coração e há uma renovação de força. Pessoas fracas, fragilizadas com tudo o que tens vivido, agora há uma renovação da tua força em nome de Jesus. Deus fortalece-te agora. Deus diz: ainda não acabou. Deus vai usar-te como nunca antes. Tu crias as coisas para ti e Deus agora vai fazer através de ti. Porque Deus vai fortalecer-te e levantar-te como nunca pensaste ser possível. Toma a decisão, continua a crescer, aprecia a viagem e vê o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom demais para te enganar. É sábio demais para se enganar. E é poderoso demais para falhar. Deus é bom demais para te enganar. É sábio demais para se enganar. E é poderoso demais para falhar. Vai dar tudo certo.